Olá, nós vamos falar hoje sobre os critérios determinativos da competência, os critérios que são utilizados para a determinação da competência. Bom, primeiramente nós temos que ter em mente que é necessário definirmos, para conseguirmos aferir qual órgão jurisdicional será o responsável por um determinado julgamento no caso concreto. Primeiramente, nós temos que verificar se a justiça brasileira é competente para aquela causa, para decidir aquela causa. E a gente vai aferir essa competência, nas regras de competência internacional que estão elencadas no artigo 21 e seguintes do nosso Código de Processo Civil, artigo 21 ao artigo 25. Se a gente aferir que a justiça brasileira é competente para o julgamento, nós passaremos a analisar as regras de competência interna. É uma segunda operação que precisamos fazer. Nós iremos verificar a repartição do exercício da jurisdição entre os vários órgãos jurisdicionais que atuam no nosso território, no território do nosso Estado soberano. Então, a gente, após definirmos a competência, no âmbito internacional, verificar se a justiça brasileira é competente, nós temos que definir, nós temos que aferir qual o órgão no âmbito do nosso território será o efetivamente responsável por aquela demanda num determinado caso concreto. Bom, as diversas teorias existentes assentam as suas bases em 5 elementos essenciais a que a gente possa determinar a competência. E quais seriam esses 5 elementos essenciais a que a gente possa definir a competência? Seria pessoa, valor da causa, matéria, função e território. A doutrina, com base nos ensinamentos de Kiovenda, promove uma divisão com relação a esses elementos, em critério objetivo, incluindo nesse critério objetivo os elementos matéria, valor da causa e pessoa. Então, matéria, valor da causa e pessoa se referem a critérios objetivos. E além desse critério objetivo, nós temos um critério funcional e um critério territorial. Essa é uma classificação feita com base nos ensinamentos de Kiovenda e que é muito replicada no âmbito da nossa doutrina nacional. Bom, o que seria esse elemento pessoa? Esse elemento pessoa é quando a qualidade da pessoa ela vai interferir no nosso sistema de repartição de competências. A qualidade da pessoa irá interferir na definição da competência de um determinado órgão jurisdicional. E quando isso ocorre, como isso ocorre? Para a gente exemplificar, nós temos que lembrar que algumas pessoas, por motivo de interesse público, elas gozam de determinados privilégios de foro ou de juízo. E a gente tem exemplos nos artigos da nossa Constituição Federal que tratam da competência da Justiça Federal. Nós já sabemos que a competência da Justiça Comum Federal está disciplinada nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal. Quando a gente vai verificar as regras de competência que são trazidas nesses artigos 108 e 109, nós podemos ver vários exemplos de competências que foram atribuídas à Justiça Federal, aos juízes federais, lá no artigo 109, por esse critério aqui, pessoa. Nós podemos exemplificar com os seguintes dispositivos, lá do artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar. O inciso 1 fala o seguinte, compete à Justiça Federal, aos juízes federais, processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Então, se figurar como parte, autora, ré ou assistente ou oponente,
a União ou uma entidade autárquica ou uma empresa pública federal, essas pessoas jurídicas, então nós teremos a competência aí dos juízes federais. Então é uma competência que levou em consideração a qualidade das pessoas envolvidas. No caso, né, essas pessoas jurídicas figurando aí como partes, a competência será da Justiça Federal. Então, é uma competência em razão da pessoa. Podemos exemplificar também com o inciso 2 do mesmo artigo 109. Causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então, nós temos também aí a competência dos juízes federais definida pela qualidade dessas pessoas que estarão envolvidas nessas causas, né? É uma causa entre um Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada residente no país. Então, também é uma competência em razão da pessoa. Nós temos também como um outro exemplo, por exemplo, a competência do Supremo Tribunal Federal, que está lá no artigo 102 da Constituição Federal. Nós temos dispositivos como o inciso 1, a linha D, que fala o seguinte: mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da República. A competência para julgar é do STF. Então, é uma competência definida em razão da pessoa envolvida, que é o presidente da República. Então, esses são exemplos de competência definida em razão da qualidade das pessoas envolvidas. Em razão da qualidade das pessoas. Competência em razão da pessoa. Bom, temos também a competência em razão do valor da causa. O que seria esse valor da causa? Bom, no artigo 291 do Código de Processo Civil, nós temos o seguinte dispositivo, a seguinte norma. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, toda causa tem um valor. Toda causa tem um valor. Esse valor será mencionado na petição inicial ou na reconvenção e toda causa tem um valor. Que valor que será esse? É o valor econômico da relação jurídica ou do objeto da demanda. Então, o valor econômico da relação jurídica ou do objeto da demanda corresponderá ao valor da causa que deverá ser indicado. A definição desse valor ela não fica a critério das partes. Existem critérios objetivos para a definição desse valor e esses critérios estão no nosso próprio Código de Processo Civil, no artigo 292. Por exemplo, artigo 292, inciso 5, ação de indenização, inclusive fundada em dano moral. Qual será o valor da causa? Será o valor que se pretende receber, será o valor pretendido pela parte autora. Então, nós temos regras para a definição desse valor da causa. Devemos lembrar também que não é toda causa que tem um conteúdo econômico passível de ser aferido, né? Por exemplo, as ações de Estado, de capacidade de pessoas. Por exemplo, uma ação de anulação de casamento. Qual o valor econômico que a gente poderá atribuir, né? Não é uma causa que tem um valor econômico aferível. O Kiovenda, ele fala em causas de valor indeterminável ou inestimável. Mesmo assim, deve-se atribuir, deve-se estimar um valor para essa causa. Toda causa, então, terá um valor. E pode ser que as normas de organização judiciária de algum estado utilizem esse critério valor da causa para estipular a competência de um determinado órgão jurisdicional. Pode ser que as normas de organização local da justiça utilizem esse critério valor da causa para definir se aquele órgão é competente ou não para julgar. E nós temos um exemplo clássico de definição de competência pelo valor da causa, mas esse está previsto na nossa legislação federal, que é a competência dos juizados especiais.
Então, a competência dos juizados especiais ela é definida por lei utilizando esse critério, valor da causa. Nós temos 3 leis que tratam, né, dos juizados. Temos a Lei 9.099, que é de 95, que trata dos juizados cíveis e criminais no âmbito estadual, e ela coloca o parâmetro para as causas, né? Ela fixa o parâmetro de 40 salários mínimos para que a ação possa ser proposta num juizado especial civil ou criminal estadual. A ação deve ter até 40 salários mínimos. Nós temos também a Lei 10.259, que trata dos juizados especiais federais, coloca como parâmetro 60 salários mínimos. E nós temos uma terceira lei que trata dos juizados, que é a Lei 12.153, que se refere aos juizados especiais da Fazenda Pública e adota também o limite de 60 salários mínimos. Então, a definição da competência dos juizados especiais utilizou esse critério aqui, valor da causa. Bom, temos um terceiro critério, que é a matéria. O que seria essa matéria? Trata-se da análise da relação jurídica, da natureza da relação jurídica controvertida para que se possa definir a competência. E como nós podemos exemplificar isso? Natureza da relação jurídica controvertida. Nós temos algumas causas, né, que envolvem determinadas matérias que, por razões de interesse público, de interesses sociais, quando existentes, no caso, essas circunstâncias fizeram com que o legislador ele estipulasse juízos específicos para julgar essas causas, em virtude da importância de determinados interesses públicos, interesses sociais. E nós podemos exemplificar isso, essa competência em razão da matéria, no âmbito estadual, por exemplo, com a criação de varas específicas. Uma causa cível é julgada pela vara cível. Uma questão de família é julgada pela vara de família. Uma questão que envolve sucessões é julgada pela vara de sucessões. Uma causa penal é julgada por uma vara criminal e assim por diante. Então, quando a gente tem essas varas responsáveis para lidar com uma determinada matéria, nós podemos falar que nós temos competência definida em razão da matéria. E no âmbito, a gente está falando aqui no caso de exemplos no âmbito da justiça comum estadual, mas nós também podemos exemplificar com a justiça comum federal. Nós já falamos que lá no artigo 109 da Constituição Federal, que fala da competência dos juízes federais, algumas daquelas competências foram definidas em razão da qualidade da pessoa envolvida. Mas nós temos também no mesmo artigo 109 algumas definições de competência para os juízes, competências atribuídas aos juízes federais, que levaram em consideração esse critério aqui, a matéria. Então, na definição da competência da Justiça Federal, nós temos competência definida em razão da pessoa, mas também competência definida em razão da matéria. E quais seriam esses exemplos? Nós podemos mencionar o artigo 109 também, o inciso 11 fala o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Direitos indígenas é a matéria. A matéria está sendo utilizada para a definição da competência dos juízes federais. Temos também o inciso 10, que fala o seguinte: causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção pela nacionalidade, naturalização, essas causas competem aos juízes federais. Também definiu a competência dos juízes federais pela matéria, nacionalidade, naturalização. Temos também o inciso também no inciso 10,
as causas relativas a direitos humanos, quando verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 109. Direitos humanos. É a matéria, direitos humanos, servindo como definição da competência da Justiça Federal. Então, quando falamos em competência da Justiça Federal, nós podemos afirmar que no artigo 109 nós temos regras de competência definidas pelo critério pessoa e pelo critério matéria, ok? Bom, temos também a competência em razão da função, nós chamamos de competência funcional. O que seria competência funcional? Essa competência funcional, ou critério funcional de determinação da competência, refere-se à distribuição das funções que devem ser exercidas em um mesmo processo. Muitas vezes eu tenho um mesmo processo e dentro desse processo será necessária a atuação de mais de um órgão, de mais de um juiz ou juízo, para que a gente consiga chegar ao resultado final pretendido. Então, durante a marcha processual, pode ser que vários órgãos, várias funções sejam exercidas dentro de um mesmo processo. A gente tem um exercício de diversas atribuições que são exigidas dos órgãos jurisdicionais ou dos magistrados durante a marcha processual de um mesmo processo. E como que a gente pode exemplificar essa competência funcional? Por exemplo, nós podemos falar em competência funcional pelo grau de jurisdição. Eu tenho o mesmo processo, uma ação ela é proposta no primeiro grau de jurisdição, que é onde ela vai ser conhecida em primeiro lugar, e então a gente tem a competência originária desse órgão. O juiz de direito vai julgar, a parte sucumbente vai recorrer para o segundo grau de jurisdição, a parte que perdeu recorre, então nós teremos a atuação de um segundo órgão jurisdicional, que é o tribunal. Então, quando a gente fala em fase recursal, geralmente ocorre um deslocamento da competência de um órgão que tinha a competência originária, de um órgão de um grau inferior, para um órgão de um grau superior. Então, nós temos dois órgãos atuando aí ao longo dessa marcha processual, em virtude de funções diferentes que esses órgãos exercem. Outro exemplo, e esse é dado pelo Fred Didier, seria a competência funcional aí pelo objeto do juízo. Qual seria esse exemplo? Nós temos processos que se destinam à apuração de crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Será um julgamento social, os jurados que vão julgar. Mas então, os jurados eles integram um conselho de sentença. Mas até chegar ao júri, ao tribunal do júri, ao conselho de sentença, melhor dizendo, primeiramente, esse processo ele ficará a cargo de um juiz singular. E esse juiz ele vai pronunciar ou impronunciar o réu. E quando ele pronuncia, isso quer dizer que o conselho de sentença irá julgar no momento posterior. Então, primeiro a gente tem o juiz singular, se ele pronuncia o réu, o conselho de sentença irá julgar, os jurados que vão decidir se aquele réu é culpado ou não. E se os jurados votarem aí pela condenação, os autos eles vão para o juiz presidente para que esse juiz promova, realize a dosimetria da pena. Então, nós temos funções diversas exercidas por julgadores e por órgãos jurisdicionais que referem-se à competência funcional. Voltando ao exemplo dos crimes dolosos contra a vida, a gente teve a atuação do juiz singular, a atuação de um conselho de sentença e depois a atuação do juiz presidente com relação à dosimetria da pena. Então, quando a gente fala em competência funcional, nós estamos falando das atribuições diversas
das funções diversas que podem ser exercidas pelos magistrados ou pelos órgãos jurisdicionais dentro de um mesmo processo ao longo da marcha processual. Isso é a competência funcional. Por fim, nós temos uma competência extremamente importante, que é a competência territorial. O que é essa competência territorial? Quando a gente verifica num caso concreto, né, se existe algum juízo ou tribunal competente para julgar, analisando esses critérios que a gente já viu, matéria, valor da causa, pessoa, mesmo analisando esses critérios, pode ser que a gente chegue a vários órgãos jurisdicionais com a mesma função. Então, como que eu vou saber onde eu vou ajuizar a demanda, né? Eu já analisei esses critérios. Mas e aí? Eu vou ajuizar essa ação onde, especificamente? Depois de analisar esses critérios e verificar, né, se existe alguma regra que delimita essa competência em razão da pessoa envolvida, após verificar a matéria, quais as varas que eu tenho que julgariam essa demanda, após verificar o valor da causa, se existe alguma limitação para algum juízo ou tribunal para que eu possa decidir, né, verificar qual que é o competente. E aí, no final ainda sobrarão juízos competentes. Como nós vamos definir, então, no caso concreto, como eu vou saber onde eu vou ajuizar a ação? Para isso, nós temos que verificar as regrinhas de competência territorial. Competência territorial, que também é chamada de competência de foro. O que seria o foro? É o lugar onde a demanda deve ser proposta. O foro é o lugar onde a demanda deve ser proposta. Bom, e essas regrinhas trazidas pelo Código de Processo Civil, que são muito específicas, o legislador ele procurou fazer com que as funções jurisdicionais fossem exercidas de maneira mais eficiente. Então, trouxe regras específicas para promover, para facilitar o acesso à justiça, e nós veremos um pouquinho dessas regras. Primeiramente, nós temos uma regra geral, que é o foro geral ou foro comum. Qual que é essa regra do foro geral ou foro comum? Essa regra está no nosso artigo 46 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. No foro do domicílio do réu. Então, o nosso foro geral ou comum, a nossa regra geral é foro do domicílio do réu. Está lá no artigo 46 do Código de Processo Civil. E isso no caso de ação fundada em direito pessoal, né, que é quando a gente tem aquela relação entre pessoas no âmbito obrigacional, ou ação fundada em direito real sobre bens móveis. É quando a gente tem uma relação entre uma pessoa e uma coisa, né, e um bem. E essa pessoa, ela exerce esse poder real sobre esse bem. E, então, nesses casos, nós temos a nossa regra geral, que é o domicílio do réu. Pode ser que essa regra do domicílio do réu, qual que é o domicílio do réu? Nós temos lá no nosso artigo 70 do Código de Processo Civil. O domicílio da pessoa natural é onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, nós definimos o domicílio da pessoa natural, ok, é onde a gente vai ajuizar a ação. Porém, muitas vezes surge um probleminha na definição desse domicílio da pessoa natural. Ou porque o réu tem mais de um domicílio, ou porque esse domicílio é incerto, ou porque é desconhecido, ou porque o réu não tem domicílio aqui no território nacional. E aí? Como nós iremos proceder nesses casos? Para isso, nós temos regras. Nós temos os foros supletivos do geral. A regra é domicílio do réu. Essa regra não funcionou muito bem na identificação desse domicílio. Nós temos foros supletivos do geral. Foros supletivos do geral. E essas regras são trazidas pelos parágrafos do artigo 46. Por exemplo, se o réu tem mais de um domicílio, pode ser o foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde ele for encontrado ou
no foro do domicílio do autor. Então, esses foros supletivos do geral é quando o geral não funciona muito bem. Ou porque o réu tem vários domicílios, ou porque o domicílio é incerto, ou porque ele não tem domicílio em território nacional. Então, a gente recorre a esses parágrafos do artigo 46 para resolver o problema. Mas nós temos, também os foros especiais, regras extremamente específicas e importantes. Então, em alguns casos, o legislador saiu desse foro geral do domicílio do réu para disciplinar de forma mais específica, a depender das circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, utilizou critérios como natureza da causa, qualidade da parte, situação da coisa, onde a obrigação deve ser cumprida. Então, é obrigatória a leitura desses dispositivos que trazem aqui os foros especiais, que estão no artigo 47, do artigo 47 ao 53 do Código de Processo Civil. São os foros especiais. Por exemplo, considerando a qualidade da parte, a gente tem lá, se o réu for incapaz, qual vai ser esse foro especial? Será o domicílio do representante. Se a gente tem uma ação de reparação de dano, será o local do ato ou fato. Por exemplo, uma ação de indenização em virtude de um acidente de trânsito. Vai ser o local do ato ou fato, onde esse acidente ocorreu. Se for uma ação fundada em direito real sobre imóveis, é o foro da situação da coisa, onde esse imóvel está localizado. Então, nós temos, com relação às regras de competência territorial, o foro geral, que é o domicílio do réu. Havendo problemas com esse domicílio real, com o domicílio do réu, esse foro geral, nós recorreremos às regras que trazem os supletivos do geral e, a depender da variação das circunstâncias, nós temos o foro especial que está disciplinado no artigo 47 ao 53 do Código de Processo Civil. Bom, a leitura dos dispositivos legais é obrigatória e quanto aos critérios determinativos da competência, era isso que a gente tinha para tratar. Muito obrigada!